40 Serras Míticas. Como é, gente boa? Estão preparados para mais um episódio aqui desta jornada das 40 Serras Míticas? Espero que sim. Dia 13, não é? Portanto, era uma etapa que era de Penamacor até Pinhel, uma etapa de 246 km, com 4.765 metros de subida acumulada. E, portanto, neste dia iríamos subir a Serra da Malcata e iríamos subir a Serra das Dias, duas serras, com algum nível de exigência, embora a Malcata tenha depois um planalto grande. A estratégia mantive-a, saída cedo, portanto saí às 5h21 para fugir ao calor. Estava uma temperatura agradável, algum vento, mas pronto, lá arrumei à Serra da Malcata, estava um amanhecer espetacular e mal passei Meimoa, entro no Parque Natural e salta-me um veado a correr ao meu lado. Foi um momento espetacular, porque eu estava com o sol pela frente a nascer, a ver a barragem de Meimão, salvo erro, e ao lado um veado que até era grande a correr. E, portanto, aquilo foi ali um cenário idílico. A subida de Meimão para lá para cima, para o Planalto, foi um petisquinho, meus amigos, só digo. Aquela coisa tinha uma pendente insana. Mas pronto, mas fez com calma, não é? E com calma, com pernas e com alguma potência. Lá cheguei acima, e quando lá cheguei acima já sabia o que é que estava à espera, porque eu já conhecia a Serra da Malcata, já tinha feito aquelas partes do Planalto até nos dois sentidos, e portanto sabia que aquilo faz um bocado de sobe e desce, que é àquela hora era fresco, mas que se fazia bem. E pronto, foi rápido, mas aquilo é lindíssimo, aquelas estradas são maravilhosas. E portanto acabou por ser bom para a vista, e para o corpo também foi agradável, porque não havia muita agressividade. Pronto, havia umas subidazinhas curtas, mais empinadas, umas partes de empedrado, mas tudo se fez e rapidamente cheguei ao Sabugal, e do Sabugal fui direito à Sertelha e da Sertelha direito à Covilhã. O approach que eu fiz para a Covilhã foi ali por um caminho que eu escolhi, que lá vai, tinha lá umas rampas, sim senhor, daquelas que ninguém gosta, mas pronto, e havia também uma estrada cortada, mas que só dava, de bicicleta dava para passar, e portanto eu consegui passar, e cheguei à Covilhã, eram para aí 10 da manhã, parei, comi 2 gelados, andei nos hidratos, porque não havia ali nada perto para comer, nada mais sólido, o sítio onde eu tinha parado não tinha nada de sólido para comer, e portanto foi. Mas como ainda vinha bem aviado com o pequeno almoço, e o esforço também não tinha sido assim muito significativo, achei que a coisa aguentava, até porque o meu plano era parar nas Penhas da Saúde para fazer um refill. E pronto, claro, geri com os hidratos, né? Entre o gel e as barras, porque já sabia o que é que me esperava da Covilhã até às Penhas da Saúde, que é a parte mais dura da subida, não é? São aqueles primeiros, talvez 8 km. É uma parte que a pendente é bastante agressiva. Mas pronto, lá fui, cheguei às Penhas da Saúde, ensopadinho a suor, parei, comprei 1,5 litro de água, um sumo, não comi nada, acho que talvez tenha tomado um gel, para depois fazer o bocado final até à torre, que foi super tranquilo, e me deixou imensamente satisfeito e descontraído. Quando lá cheguei acima à torre, foi assim uma sensação porra. Sei que ia comer no Sabugueiro, já sabia exatamente no sítio onde é que ia parar e o que é que eles tinham para eu comer, e portanto foi fazer ali a voltinha ao redondel lá em cima na torre e seguir direito ao Sabugueiro, que ainda são uma quantidade de quilómetros a descer. Chegado ao Sabugueiro, comi, mandei uns líquidos, a sopa, um hambúrguer com batatas e ketchup, portanto, coisas que para me darem alguma energia, que me mandei mais uns gelados, enfim, aquelas coisas normais que a pessoa come quando apanha assim estes sítios mais pitorescos, porque aquilo era aquelas lojas de artesanato que também têm assim umas coisas para... E depois daí já sabia que
ia sofrer um bocadinho, porque do Sabugueiro tinha que subir para as Penhas Douradas, para depois descer para Manteigas, e de Manteigas ir direito a Valhelhas. Aí esse bocado é mais suave, é mais a descer, é um falso plano a descer. E depois chegasse a Valhelhas, já sabia que era sempre a subir até à Guarda, e era uma subida longa, com uma pendente mais ou menos mediana e constante, mas que ia exigir alguma resistência da minha parte. Estava muito quente, pronto, mas é o que é. Na descida para Manteigas, apanhei ali uma estrada que estava cortada, lá das Penhas Douradas para Manteigas. A estrada estava cortada a um determinado momento, eu não sabia se dava para passar ou não, arrisquei, mas eu ali também não tinha alternativa, e portanto tinha mesmo que arriscar. Mas quando lá cheguei, a estrada estava mesmo, aquilo foi numa curva, a estrada bateu completamente e só dava para passar mesmo encostadinho à encosta por um trilho. Eu, inclusive, até filmei aquilo com a câmera. E eu acho que tão cedo aquela estrada não vai estar operacional. Pronto, lá segui. Manteigas, Valhelhas, em Valhelhas parei lá nas fontes para me molhar todo e para comer mais qualquer coisa das minhas cenas e voltar a encher os bidões e pronto, e fiz-me a subida para a Guarda com uma caloraça do caraças. A Guarda, um gajo quando lá chega acima tem que mamar com o empedrado, não é? O pessoal mete empedrado nas povoações e a Guarda ainda teve ali um grande bocadinho de empedrado e tudo que eu não queria era empedrado, porque empedrado está a escalhar o corpo. Estou no terceiro dia de aventura, o corpo está-se a ambientar já ao esforço. Obviamente que há sempre algumas zonas do corpo que, por estarem a ambientar, ainda estão um bocadinho fragilizadas, não é? E aquele entrado foi horrível. Mas pronto, à saída da Guarda voltei a parar, uma bomba de gasolina para testar líquidos e sólidos. Sabia que me faltavam 30 km para chegar a Pinhel, mas não quis arriscar, porque estava mesmo muito calor e isto também já ia pensar no dia a seguir, não é? Porque se nós ficamos em déficit no final de uma etapa, depois recuperar para o dia a seguir é muito pior. Bom, cheguei a Pinhel, aquilo era uma quinta, tipo turismo rural, com vários quartos, piscina, um campo, animais, e portanto aquilo entrava-se com código, não estava lá ninguém. E pronto, era um sítio um bocadinho afastado do centro de Pinhel, 2 km talvez, e eu depois de ter chegado ainda tive que ir um bocado a pé, e depois apanhei uma boleia para jantar. Comprei o pequeno almoço no sítio onde jantei, portanto consegui lá com o senhor encontrar uma forma de arranjar comida para poder trazer e fazer o pequeno almoço, e depois fiz o regresso a pé. Mas acabou por saber bem, mas estava muito calor, mesmo a hora que eu vi no restaurante estava horrível. E é isto. Estes foram os 3 primeiros dias, onde o corpo, no fundo, foi sujeito a um choque brutal. Mas é mesmo assim. Os 3 primeiros dias, normalmente, são, digamos, a prova de água para o corpo. Ou o corpo reage bem, ou o corpo não reage bem. E no caso, acabou por reagir bem. Se acham que isto pareceu suavezinho, pareceu só, porque não foi. Não foi de todo. Mas pronto, preparem-se para ver o próximo episódio, que vai falar da etapa 4, 5 e 6. 3 etapas que entram aqui já numa fase diferente. Portanto, estas primeiras 3 eram de adaptação do corpo ao esforço, as outras já são umas etapas já mais de consolidação. Espero que tenham gostado. Fiquem por aí, vão subscrevendo o canal, tendo de ativar as notificações, mas já sabem, se não quiserem fazer isso, estejam atentos ao meu Instagram e ao Facebook, que eu darei nota da saída de novos episódios. É isto. Abraço, malta.